Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 42 minutos. Hoje é segunda-feira, dia 21 de junho. E nós começamos o SBT Rio Grande com um destaque. Essa imagem, preste atenção. Um gravíssimo acidente impressionante na BR-290 em Eldorado do Sul. Neste acidente, mãe e filho morreram na hora. Prestem atenção. O carro atravessa, vem na contramão e bate de frente com um caminhão carregado de madeira. Deixa eu já chamar os colegas. Bom dia, Gabi Lerina, direto da redação. Bom dia, Guilherme Roquete, que tem detalhes deste acidente gravíssimo. Na tarde de sexta-feira, matou uma mulher, soldado da Brigada Militar e o filho de 3 anos. Não é isso, Guilherme? Bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Pois é, infelizmente a soldado Bianca Azevedo Abreu e o filho Lorenzo, filho de 3 anos, e a soldado de 28 anos, eles recentemente haviam comprado esse carro e ela dirigia esse Sandero vermelho pela primeira vez, possivelmente. Nossa. Porque ela havia comprado o carro na tarde de sexta-feira e estava voltando lá para a região de Charqueadas, São Jerônimo, aonde ela estava lotada na Brigada Militar, quando acabou então acontecendo esse acidente muito grave num trecho já de pista simples, André, da BR-290. A gente percebe, né, Gabi, que o carro ele vem na direção e de repente, né, vem a posição contrária ao caminhão, que tinha uma câmera, e por isso nós tivemos acesso a essa imagem. E o carro ele começa a pegar à esquerda, né, esse carro vermelho Sandero, dirigido pela soldado, e bate de frente. Não parece que nem freada teve, né, Gabi? Não há tempo para nada, né, André? A gente está vendo pela primeira vez essas imagens aí que foram liberadas. É tragédia, né? Pois é, a gente percebe, realmente não há nem marcas de freio no chão. E a percepção que a gente tem olhando essa imagem, André, é que o carro veio reto, né? Sequer, talvez, não estivesse tentando fazer uma ultrapassagem. A gente também não entendeu ainda o que aconteceu e como que aconteceu essa tragédia na BR-290, mas chama muita atenção porque essas imagens foram feitas, registradas por esse caminhão que está envolvido diretamente, bateu em cheio neste pequeno veículo que diante de qualquer outro veículo se torna muito pequeno, diante de um caminhão carregado de madeiras. O motorista do caminhão não ficou ferido, mas infelizmente a soldado e o filhinho de apenas 3 anos não resistiram aos ferimentos, André. Bom, e a gente, através dessa imagem, certamente a polícia vai conseguir, né, Gabi e Guilherme? Vamos ver se a gente consegue parar. Ó. Tenta parar a imagem aí quando estiver mais próximo, volta um pouquinho. Talvez esta imagem possa ajudar a polícia a conseguir, através de equipamentos, aproximar e identificar, né, o momento em que essa soldado dirigia, porque aparece ela aqui, né, talvez melhorando a qualidade da imagem, consiga se ver se houve algum problema mecânico ou algo estava acontecendo dentro do carro, mas daqui a pouco a gente traz informações. Para quem está chegando agora, faltando 15 para o meio-dia, um acidente que aconteceu na sexta-feira à tarde, em direção a Charqueadas, na BR-290. Este carro provavelmente era a primeira vez que ela dirigia, porque o carro foi comprado na tarde da sexta-feira. Ela estava dirigindo junto com o filho de 3 anos. E num outro carro, e até não sabemos se ele estava próximo, imagine o desespero, o marido que estava dirigindo o carro, o outro carro pertencente à família. Uma tragédia que aconteceu na sexta-feira, na tarde de sexta-feira, na BR-290, ali em Eldorado do Sul. Daqui a pouco trazemos outras informações. 11 horas e 46 minutos, o SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. E você vai ver em instantes um instrutor, preste atenção, um instrutor de aeromodelismo, ele foi preso por ensinar integrantes de uma quadrilha a operar drones e mandar objetos para dentro de presídios. Depois de 1 ano de investigação de crimes, a polícia prendeu um homem especializado em montar e operar drones e aeromodelos. Eu repito, ele ensinava integrantes de uma quadrilha a abastecer lideranças criminosas do sistema prisional. E há muito tempo nós temos mostrado diversos casos, Gabi Lerina, olha, é droga, é objetos, telefone celular, bateria, que apareciam dentro dos presídios. Muitos interceptados, sim, muitos interceptados pela segurança.
Esta prisão aconteceu no município de Portão, aqui no Vale dos Sinos, e daqui a pouco a gente vai poder trazer mais detalhes, Gabi, e informações desta prisão. E olha, há muito tempo ele fazia este serviço, dava aulas para integrantes de quadrilha operarem os chamados drones que levavam mercadorias. Só a investigação tem 1 ano, né, André? Então imagina só há quanto tempo ele já vinha ensinando a criminalidade a operar esse tipo aí de aeromodelo, de drone. E droga, celular, tudo que vem pelo ar. A gente já viu imagens aqui de drones sobrevoando presídios, né, aqui do Rio Grande do Sul. E aí, caíam lá pra dentro, né, essas drogas e celulares. Vamos entender daqui a pouco melhor como é que foi essa operação, né, André? Muito bem, em seguida a gente traz detalhes da operação que aconteceu e a prisão deste instrutor, né, que ensinava, como eu disse, integrantes de uma quadrilha a operar, manobrar, dirigir, a pilotar drones. Pra quê? Pra quê? Para que levasse diversos objetos para dentro dos presídios. Muito bem, 11 horas e 48 minutos. Agora tem um recado da EVT Assessoria com a Fábio. Oi, Fábio. Estamos passando por um momento muito complicado, vivendo cheio de incertezas e preocupações. E para piorar, você comprou um carro e está pagando por 2, às vezes até por 3. O banco não para de te ligar e a busca e a apreensão está batendo a sua porta. Faça como o nosso cliente Alexandro. Gente, o senhor Alexandro chegou lá no nosso escritório desesperado, com a dívida do seu carro acima de R$30 mil. Imagina só, busca e apreensão e restrições. E em apenas alguns meses nós conseguimos um acordo de quitação por R$3 mil. É isso mesmo, gente, R$3 mil. A EVT é uma assessoria que te ajuda a reduzir suas dívidas de financiamento de veículos, cartões de crédito e empréstimos. Então liga agora para a EVT Assessoria que nós vamos te ajudar. Olha aqui na tela, ligue agora 3391-3852 ou manda uma mensagem de WhatsApp para 99770-2864. Eu vou repetir, anota aí, 3391-3852 ou WhatsApp para 99770-2864 e fale com a EVT Assessoria, que a gente te ajuda a passar por esse momento difícil e acabar com as suas dívidas. Muito bem, atenção, põe a sirene aí, mais um caso de polícia. Criatividade ou malandragem? Chama a polícia, porque tem droga escondida em um automóvel. As informações com ela, Gabi Lerina, isso vem do sul do estado, né, Gabi? Isso, e não é pouca droga não, hein? 15 quilos de cocaína que estavam escondidos dentro do painel de um veículo, André. E nesse caso a polícia utilizou a tecnologia, utilizou um scanner que é também usado lá no porto do Rio Grande para poder fazer um raio-x de onde estaria a droga, porque eles estavam com uma suspeita. O motorista deste veículo, 38 anos, foi preso por tráfico internacional de drogas e o veículo tinha como destino o Uruguai. 15 quilos de cocaína é droga, hein, André? Escondidas dentro do painel do carro. E percebam aí, ó, tá aí a imagem, o Roquete, Guilherme Roquete pode nos ajudar, ele é um especialista em automóveis, sabe tudo de carro. Aí, essa parte é debaixo do banco de trás, né, Roquete? É no banco traseiro atrás, onde fica a chamada bomba de combustível. Explica rapidamente pra gente. Roquete, em seguida o Roquete fala, essa é onde fica a bomba, que é o que faz o que mostra o nível de combustível dentro do tanque. E é através desse acesso, né, Gabi, que a gente logo, quem não entende muito de carro, fica imaginando eles colocando onde se faz o abastecimento. Exato. Mas não, eles vão lá pela parte de dentro do carro, levantam o banco e colocam a mercadoria, inclusive boiando, né, no combustível. Como na hora que ele puxa, percebam que o combustível pinga, ó. Tirou a bomba, tá ali o combustível, olha só, ele vai puxar e são as embalagens que devem ser hermeticamente fechadas, muito preparadas, para não ter nenhum tipo de infiltração e ainda estragar a mercadoria, Gabi. E não só fechadas, mas também medidas ali, né, para caber direitinho no espaço, dentro, ficar ali armazenada, né, André? Tudo bem programado, tudo bem organizado. Certamente, aquele esquema que a gente já conhece, né, André? O motorista deve ter ficado assim um pouco nervoso na hora. A polícia já estava com alguma investigação em curso, suspeitou, colocou o scanner, teve a certeza, abriu o espaço, abriu o compartimento, estava lá 15 quilos de cocaína da droga. Na hora o motorista já recebeu voz de prisão. Agora, como a gente fala, né, André, a criatividade usada
virada pro lado ruim, né? Como sempre, né? A malandragem tá solta, como sempre. Né? Infelizmente, porque se usassem para o bem, né? Se usassem para o bem, a inteligência para o bem, olha, teriam sucesso. Mas não, preferem o caminho do crime, o caminho, né, da criminalidade. E a gente sabe que envolvimento no crime não se vai muito longe. Mas estava bem profundo, né? Tu viu? Colocar a mão inteira cabe lá dentro, né, André? Sim, e percebam, mergulhado no combustível, né? Tanto é que ele puxa, sai pingando. Muito bem, 11h52. Atenção, um instrutor de aeromodelos foi preso por ensinar integrantes de uma quadrilha a operar drones e mandar objetos para os presídios. Pode uma coisa dessas? Pode, até determinado tempo, mas depois a polícia vai lá, depois de uma longa investigação, consegue prender o responsável em dar aulas para a criminalidade. Não é mesmo, Guilherme Roquette? Exatamente, André. Bom dia mais uma vez. Eu estou aqui agora dentro da delegacia aqui de Eldorado do Sul, porque esse instrutor, então, toda essa investigação é daqui da delegacia de Eldorado do Sul, aqui na região metropolitana de Porto Alegre. E a gente já vê aqui, André, um equipamento, ou 2 drones, na verdade, mas um equipamento todo avaliado aí, né, delegado, em mais de R$100 mil, possivelmente, esses drones, né, delegado? Além dos drones, né, existem esses acessórios como as câmeras, o controle, né, diversos itens que estão abrangidos na apreensão que atingem esse valor estimado de mais de R$100 mil. Além desses drones, há diversas apreensões ocorridas no estado, em diversos presídios, que podem até multiplicar esse valor em 5 ou 6 vezes. Delegado, e como é que esse cidadão agia, então? Ele fazia uma verdadeira aula, né? Era uma verdadeira classe, ele reunia o pessoal que ia se aprontar para se especializar na condução desse tipo de veículo aqui? Inicialmente ele foi procurado em razão de que ele era usuário de drogas. Então ele trocava essas aulas por drogas e a partir dali ele começou a integrar essa quadrilha. Ele montava aulas, dava cursos com a mesma estrutura que hoje se dá numa graduação, com a mesma estrutura em lugares abertos de Eldorado do Sul, de onde é a maioria dos indivíduos que são integrantes dessa quadrilha. Muito bem. Delegado, e esses objetos que eram utilizados por esses drones, eles eram lançados em quais presídios aí, você já tem ideia? Sim, nós já conseguimos apurar que, pelo menos na cadeia pública de Porto Alegre, no presídio de Osório, na PEG em Charqueadas e na PASC de Charqueadas, eles faziam atuação mensal de entrega de drogas, entrega de armas, telefones celulares, dinheiros. E esse instrutor de aeromodelo, ele possui uma qualidade técnica diferencial e acabou instruindo 5 ou 6 indivíduos criminosos para o substituir caso fosse necessário. André, tem perguntas aí para o delegado Guilherme Dil, André? Temos sim. 11h55, o SBT Rio Grande, estamos mostrando aí, entrevistando o delegado responsável pela investigação de um instrutor de operação de drones, né? Que acabou de nos contar o delegado, ele era usuário de drogas e aí começou a trocar drogas pelas aulas de como manobrar drones e aeromodelos também, pelo que agora o delegado vai poder explicar pra gente. E pelo que o delegado falou, foram já 4 presídios nesses últimos tempos que receberam essas drogas enviadas através, drogas e outros produtos, certamente celulares também, enviados através dos drones. A Gabi Lerina tem uma pergunta, né, Gabi? Tenho sim, delegado. Por favor, como é que funcionava? As quadrilhas, então, compravam esses aparelhos, compravam os drones, esses veículos, e aí eles tinham esse treinamento? Como é que era? Bom dia. Bom dia. Não há uma forma concreta e única, né, de atuação. Os indivíduos iniciaram com drones e, a partir de algumas perdas de drones de alto valor, como esses apreendidos, eles foram alterando a sua forma de atuação para aeromodelos. Há uma diferenciação técnica nesses equipamentos e os aeromodelos são mais baratos. Então, eles estão partindo para essa nova atuação a partir dessas apreensões pela Polícia Civil e pela Brigada Militar. Até porque muitos têm sido abatidos, né? Quando chegam aqui na PEG, nessas penitenciárias que têm a segurança mais alta, eles eram abatidos, né, delegado? Com certeza. Além essas apreensões antes do crime ocorrer, muitos deles eram abatidos enquanto o crime era praticado. Então, essas aulas pelo instrutor de aeromodelos e de drones, elas eram caras, exigiam essa qualificação técnica
e demonstra uma evolução do crime organizado, tanto no Rio Grande do Sul, que deve estar acontecendo também em outros estados do Brasil. Delegado, e esses drones, vocês já têm ideia da origem? Porque a gente pode perceber aqui, eu posso pegar, delegado? Não sei se é prova de... Fica à vontade. Enfim, a gente tem aqui, ó, um controle remoto, tá? Para quem joga videogame aqui, ó. Olha só, é um controle remoto profissional aqui. O drone, André, eu não consigo pegar com uma mão inteira, pesado. Mas ele é pesadinho. Bateria, não é muito né? leve, mas não é tão pesado, mas tem bateria, tem todo o equipamento aqui. Agora, tem um outro detalhe, André, que o delegado estava nos contando agora antes da gente entrar, é a câmera. Olha só a qualidade dessa lente aqui, André. Isso é uma lente praticamente profissional. É uma câmera, né, delegado, que é instalada no próprio drone. Ela fica, inclusive, gerando imagens. E é um equipamento praticamente profissional de filmagens que muitas vezes nós aqui na TV a gente utiliza para fazer aquelas matérias com aquelas imagens aéreas. Aqui está sendo usado tudo isso em função da criminalidade. Eu não sei nem se isso aqui é fibra de carbono, delegado, será? Sim. Então, olha só a qualidade desse drone aqui, André, porque isso que tu tá vendo aqui, ó, essa tubulação, ela é de fibra de carbono, André, olha só. É uma qualidade muito impressionante que nos impressiona, inclusive, não é um drone nem de ferro. Até porque para prestar o serviço que eles queriam, tinha que ser um equipamento de qualidade, né? Que suportasse peso, que suportasse, né, também batidas, se fosse o caso, porque ele carregava aí diversos objetos para dentro, pelo menos de 4 presídios, né? E eu só queria que o delegado, a gente está conversando com o delegado... Aqui na hélice também, aqui, ó. Ah, tem, A gente está conversando com... Tem uma marquinha aqui, ó, tem uma marquinha aqui na hélice. Diga, André. O delegado Guilherme Dil, a respeito da prisão deste instrutor, que dava aulas, portanto, para integrantes de quadrilhas para poderem, né, mandar drogas e objetos para dentro de presídio. Eu só queria que o senhor pudesse explicar para a gente a diferença de um drone para um aeromodelo. Qual que é a diferença, por favor? Sim, a principal diferença entre esses objetos é que o drone ele possui a capacidade de sobrevoo sozinho. Ou seja, ele não precisa ser controlado a todo momento. Ele pode até ter o seu controle desligado, que ele vai permanecer voando e permanecer estático no ar, como se fosse um helicóptero, né? O aeromodelo, tanto na sua especificação técnica, quanto no seu modelo, ele é mais parecido com um avião. Ele tem que estar sendo operado a todo momento e ele tem um destino, um caminho a ser traçado por quem está o operando. Isso aí demonstra o principal detalhe dessa investigação, que é a qualificação técnica desse indivíduo que foi preso, em razão do que os demais integrantes eram traficantes conhecidos da cidade. Sim. Mas nós ainda não sabíamos qual era a vinculação com drones, até que a investigação conseguiu apurar esse detalhe e conseguiu a prisão desse indivíduo. Aulas presenciais, delegado? Esse cidadão, ele é então daqui de... Desculpa. Aulas presenciais? As aulas eram presenciais, com certeza. E eram equipe, e eram... Aulas presenciais... E os alunos eram de facções aqui, diferentes também? Ele não fazia escolha quanto à facção criminosa, tanto que ele se dizia de uma facção e dava aula para outras. As aulas eram presenciais e eram em diversas áreas, tanto na zona rural de Eldorado do Sul, quanto no Vale dos Sinos. Até porque tinha que ser um local aberto, né, delegado? Os senhores conseguiram mapear esses locais aí a partir da investigação, da onde que eles se reuniam? Ainda é desconhecido o local específico. A gente sabe mais ou menos a região em que ocasionavam as aulas, porém, após determinado período, o indivíduo integrou a quadrilha a ponto de ir junto ao redor dos presídios para efetuar os sobrevoos e as entregas dos objetos. Então ele iniciou apenas instruindo e dando aulas, após ele assumiu essa função dentro da quadrilha. Até porque o que a gente vê aqui, André, é um equipamento que não é, por exemplo, assim, aquele drone, né, de brinquedo que a gente vai aqui no Paraguai e compra isso aqui. São equipamentos muito profissionais, um equipamento avaliado aí em cerca de R$100 mil, bastante caro e que exige sim uma perícia para que ele possa ser conduzido, porque o controle remoto, esse aqui que a gente está vendo aqui, ó, para poder conduzir o drone, ele precisa de uma grande habilidade para que a gente possa ter esse manuseio. Chamou atenção, delegado, o fato desse cidadão estar dando aulas assim? O que vocês percebem? Com certeza, né?
essa qualidade no serviço prestado por esse indivíduo. Para ele ter esse conhecimento, foram anos de treinamento. Ele não só ensinava, como ele montava drones e vendia. Então, é uma especificação que ele conseguiria ter um emprego lícito sem integrar uma quadrilha criminosa. Tá certo. Então, foi isso que mais chamou a atenção dentro da investigação. Tá certo. É isso aí, André. Tá falando aqui o delegado Guilherme Digo. Obrigado, delegado Guilherme. Obrigado, Guilherme Roquete. Obrigado, André. Daqui a pouco voltamos a conversar. Muito bem, um ano de investigação. A Gabi queria fazer uma colocação, né, Gabi? Não, eu queria entender, assim, que o delegado explicasse para as pessoas em casa como é que funcionava. Pelo menos 4 aí, cadeias recebiam os drones, mas como é que vinha? Era de manhã, era de madrugada? Como é que era mais ou menos, assim, em média, essa ação? Descia daí o drone com a droga amarrada? Como é que era? O delegado vai te responder. Existem alguns detalhes que é prudente que não sejam, né, elucidados em razão de que ainda está sob sigilo a investigação. Então, quanto ao horário do dia, não havia especificação, havia preferência na madrugada, mas não era só nesse momento. A ousadia, né? Como sempre, a ousadia presente nesses casos. Vejam só que eles davam aula, esse instrutor dava aula, não se importava, né? Não era para uma quadrilha específica, dava aula para integrantes de quadrilha. Em uma delas, agora não sei se uma ou a outra, ele trocava por drogas. E aí, de repente, já se viu parte, né? Fazendo parte, já integrante dessa quadrilha. Este drone, o preço médio é de R$20 mil, ou seja, é um equipamento de alta qualidade, né? Com um material que, de certa forma, leve para poder levar, potente para conseguir levar todas esses equipamentos para dentro dos presídios. Agora, vejam, gente, a audácia. E não foi nenhum nem dois, foram em pelo menos 4 presídios aqui no Rio Grande do Sul. Quer dizer, se não bastasse o problema sério de se conseguir cortar o contato por celular, né, de integrantes, de presos de dentro das cadeias, ainda essa ajuda, que muitas vezes celulares eram levados, né, para dentro das cadeias através desses drones. Excelente trabalho e agora certamente a polícia vai continuar investigando, porque não deve ser o único que esteja circulando, né, aqui no Rio Grande do Sul. 12:04, você vai ver daqui a pouco. Cadê a sirene? Mais um caso de polícia, põe a sirene no ar. Põe a sirene no ar. Um arsenal apreendido em São Leopoldo, no Vale dos Sinos. Olha, teve a história lá de Portão, né, dessas aulas aí de drone. E agora este arsenal. Olha a quantidade de arma. Olha a quantidade de arma. Essa ali é 2 canos, é isso? É 2 canos? E olha, ali as pistolas. A quantidade de munição junto, gente. Hein? Pra que tanta arma? Pra que tanta arma? Repito, a apreensão que aconteceu em São Leopoldo, no Vale dos Sinos. Em São Leopoldo, no Vale dos Sinos. Estaria ligada à criminalidade? Hein? A quem pertencem essas armas? A quem pertenciam, agora não pertence mais. Daqui a pouco a gente vai trazer detalhes e informações, né, Gabi, de mais uma apreensão, grande apreensão, inclusive, de armas que aconteceu no Vale dos Sinos. Muito bem. 12:05 agora, 12:05, atenção. Vocês viram esse acidente que aconteceu na sexta-feira? Olha só, esse carro vermelho, Sandero, bate de frente num caminhão carregado com madeira. Isso em direção a Charqueadas, na região carbonífera. Morreu uma jovem, 29 anos, soldado inclusive, trabalhava em Charqueadas. E o filhinho, de apenas 3 anos de idade. Um acidente impressionante. Como eu disse, Eldorado do Sul. Essas imagens foram captadas pela câmera presa no caminhão. E vejam que não havia ultrapassagem, não havia movimentação, né? É uma pista que apresenta uma boa pintura, não apresenta buracos, o asfalto, né, contínuo, liso. Não chovia no momento desse acidente. O que é que aconteceu? As vítimas, a mulher, 28 anos, e o filho, como eu disse, apenas 3. Sobre as causas desse acidente, a gente vai conversar agora com o chefe do Núcleo de Policiamento e Fiscalização da 2ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, inspetor Gabriel Miller Vitorino. O senhor me escuta bem? Boa tarde, obrigado por nos atender. Boa tarde, André. Sim, escuto bem. Bom, eu fiz agora um relato dessas imagens ali, inspetor, que de fato todas as condições eram de uma tranquilidade nas rodovias, né, na estrada naquele momento.
A Polícia Rodoviária Federal já tem, assim, algum indicativo, alguma hipótese mais provável do que aconteceu dentro do carro? Foi algum problema mecânico? Ela recém tinha comprado esse veículo, na verdade, eu acho que era a primeira vez que estava dirigindo. A polícia já tem algum indicativo, alguma hipótese? Pois é, André, isso aí, a perícia foi chamada ao local, né, no dia do fato, né, os peritos da GP foram lá e angariaram todos os dados para fazer uma análise mais criteriosa do que pode ter ocorrido, né, qual foi a causa desse acidente aí. O que não podemos descartar, é claro, que tenha sido uma falha mecânica, né, ou até mesmo algum mal súbito que a pessoa pode ter acontecido, né? Porque o carro também, se fosse, por exemplo, o pneu, ele não dá uma puxada repentina, se fosse um pneu estourado, por exemplo, né, inspetor? Ele começa muito devagar a fazer o ângulo e segue nessa linha, e nem freada tem, não é? É que tem vários tipos, né, vamos dizer, de defeitos mecânicos, né, que pode ser, de repente, alguma barra, algum pivô também tenha quebrado, que faz com que o veículo, né, de forma repentina, né, vire a sua direção e a pessoa, né, não tenha o controle. Então, como tu comentou que o carro era novo, né, enfim, uma série de fatores pode ter ocorrido. Nós não podemos, né, nesse momento, de forma taxativa, ainda definir, né, o que aconteceu, o que deu causa a essa fatalidade aí. Gabi. Pois é, inspetor, pelo que a gente vê, a imagem ela é muito forte, né? E dá para ver que não dá tempo de fazer nada, né? Nem mesmo o motorista do caminhão conseguiria tirar o veículo para não bater de frente. Como o senhor disse, ainda é muito cedo para trazer uma causa. Não se sabe também, ao menos, a velocidade que os veículos estavam. Só observando essa imagem mesmo, inspetor, não se tem como sem ter algo da perícia, é isso? Exato. Não podemos, né, apenas olhando a imagem, né, já definir qual foi a causa do acidente ou quem foi o culpado. Isso é muito cedo ainda, né? Como eu mencionei antes, somente com a perícia realmente poderemos ter, né, dados mais técnicos para saber o que aconteceu e nessa triste ocorrência aí. Pela imagem, inspetor, eu não sei se a gente consegue, ou se a polícia já... A gente está conversando com o inspetor Gabriel Miller, ele é chefe do Núcleo de Policiamento e Fiscalização da 2ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, Gabriel Miller Vitorino. Inspetor, a gente olhando a imagem, a gente vê que ela se aproxima bastante, porque o caminhão tinha essa câmera. Vocês já conseguiram, ou não sei se a própria perícia fez isso, conseguiu, como, por exemplo, nesse momento a gente está, antes da batida, a gente consegue ver claramente o vidro, percebe a motorista na direção. Eu não sei se essa imagem vocês conseguem aumentá-la para conseguir trazer elementos que possam ajudar na investigação. Isso aí, como mencionei, é uma questão mais técnica, né, André? Isso aí, creio eu que a própria IGP, a própria perícia, né, conseguirá, de repente, como comentaste, aumentar, né, ampliar, para tentar ver se obtém alguma imagem de dentro do veículo. Junto com ela, quer dizer, próximo, estava o marido dirigindo o outro carro da família, correto? Essa informação não nos foi confirmada. Porque o que a gente tem, né, Gabi, de informação é que o marido estivesse, pelo menos atrás, não sei se confirma, se a Gabi tem mais detalhes disso, Gabi. A produção nos passou essa informação de que o marido estaria em outro veículo, mas não sei se mais à frente ou mais atrás, mas enfim, não estava junto. Eu já aproveito, inspetor, para fazer uma pergunta. Tinha uma criança, né, o filhinho dela de 3 anos. O senhor tem informações se a criança estava na cadeirinha? Também não conseguimos obter essa informação devido ao estado que ficou o veículo, né? Então não foi possível verificar, né, se ela estava no dispositivo de segurança ou não. Tinha no veículo sim o dispositivo de segurança. O que a gente percebe, antes da pergunta do Guilherme Roquette, ela com a mão esquerda dirigindo, isso dá para perceber, né? Inclusive dá para ver ali a aliança dela. Não, uma tragédia, gente. O Guilherme Roquette tem uma pergunta, né, Gui? Pois é, André, e bom dia, ou boa tarde, inspetor. A gente estava acompanhando ali, né, eu vi o senhor falando no início da entrevista que pode ser, inclusive, uma questão de falha mecânica, né, um pivô, que é um terminal de direção, ele pode provocar essa mudança de direção no veículo. Mas claro que, apesar de ser um carro aí com cerca de 10 anos, aí é um Sandero 2011, se eu não me engano, ou 2012, o senhor acha que, de repente, até a utilização de telefone celular, alguma outra coisa, isso pode ser captado, isso pode ser periciado a partir dessa imagem do caminhão?
Inspetor, conseguiu ouvir? Não consegui ouvir, muito baixo, não consegui. A gente repete a pergunta, então posso repetir qualquer coisa para o inspetor? Segue, Gabi. Vou repetir então a pergunta do nosso colega Guilherme Roquete. Ele pergunta para o senhor se é possível perceber ou se a perícia vai poder trazer informações se de repente a motorista estava utilizando um telefone celular. Como eu comentei, né, no início ali, né, esse tipo de dados, como nós não conseguimos, né, observar, até porque, né, não presenciamos o acidente, nem a imagem, né, essa que está do próprio caminhão também não consegue observar. Talvez, né, se houver esse aumento, né, pela perícia, talvez consiga detectar alguma coisa, se for o caso ou não, né? E não podemos somente com base em conjecturas dizer se a pessoa estava ou não. Como eu falei antes, pode ser também várias questões, né? Pode ser uma falha mecânica, pode ser até um mal súbito que a pessoa tenha tido. Agora, 12:02, nós estamos conversando com Gabriel Miller Vitorino, da Polícia Rodoviária Federal. Ele é chefe do Núcleo de Policiamento e Fiscalização. Isso foi um acidente que aconteceu na sexta-feira à tarde. Uma soldado da Brigada Militar de Charqueadas, 29 anos, junto com um filho de 3. Esta é a imagem que se tem, esta é a informação. O carro, ele começa a pegar à esquerda, num ângulo pequeno, e vai abrindo até que se encontra com um caminhão carregado com toras. Não tinha nem como o caminhão desviar, até porque o alargamento ali da pista, a pista é muito estreita. A Gabi tem informações dessa policial lá de Charqueadas, né, Gabi? Isso, ela estava junto à Corporação da Brigada Militar, informações que a produção nos passa, André, desde o ano passado. E a gente tem uma palavra do comandante do batalhão, onde ela trabalhava lá em Charqueadas. Vamos ouvi-lo. Bom dia. A soldado Fontela, havia 1 ano que ela havia ingressado nas fileiras da Brigada Militar e foi lotada no 28 BPM de Charqueadas. Ela era uma profissional competente, dedicada e cativava todos os seus colegas. O seu sonho era atuar na Força Tática do 28 BPM, onde ela desempenhava as suas funções, realizando diversas operações nos municípios da região carbonífera e também no complexo prisional de Charqueadas. Bom, muito bem, lamentamos aí, vamos aguardar então, né, inspetor, o resultado da perícia. E o caminhão carregado com toras, vejam só, a estrada não tinha por onde escapar, né, e mesmo que se colocasse qualquer movimentação num caminhão desse, poderia ter provocado um outro acidente mais grave ainda. Bom, aguardemos então a perícia. Mais uma vez, obrigado, Gabriel Vitorino, chefe do Núcleo de Policiamento e Fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. Uma boa tarde para o senhor, bom trabalho. Obrigado, boa tarde e bom trabalho igualmente. Muito bem, 12:14 agora. Daqui a pouco nós vamos mostrar uma entrevista com uma mulher, vítima que foi atacada por um homem no bairro Restinga, em Porto Alegre. Gente, este caso, ele aconteceu, foi no ano passado. Mas este caso com que a gente fez uma entrevista. Esta imagem que você está vendo foi agora na semana passada. E essa é a pergunta, será que é a mesma pessoa? Será que é um maníaco? Por onde anda essa pessoa? O ataque a essa senhora de 61 anos que a gente está vendo na imagem, que grita desesperadamente, foi por volta de 8 da noite. O homem passa por ela e, ele vai, aí ele volta e já vai contra essa senhora, 61 anos. E outros casos aconteceram. Agora, em fevereiro, aconteceu e no ano passado outros casos aconteceram também, Gabi Lima. Pois é, esse caso, né, que a gente já tem a certeza, pelo menos, que a polícia nos passou, André, de que a vítima não conhecia este criminoso, este agressor, que simplesmente foi de uma forma aleatória, ele passava pelo local e resolveu escolher porque foi a oportunidade, ou seja, foi descartado, por exemplo, um caso de uma tentativa de feminicídio, não é mesmo? Ou então de um assalto. Então, há um mistério neste momento na área da Restinga Nova, onde ocorreu esse fato na semana passada. Nós conversamos, André, com uma senhora que foi vítima talvez de um outro maníaco da faca e que sofreu um ferimento muito grave na altura do pescoço. Foi por muito pouco que ela não perdeu a vida, André. E esse caso dela aconteceu em 2020. Ô, Gabi. Horrível, conversei com ela, André. Pois é, essa senhora daqui a pouco a gente vai ouvir o que ela tem a dizer. Agora, o que me chamou a atenção é que neste caso que aconteceu em 2020,
ela foi atacada no pescoço. E aonde que foi atacada a senhora na semana passada, de 61 anos? No pescoço também. No pescoço também. Mas tem um que já está preso, que é isso que não se sabe, porque essa senhora, ela não sabe dizer se quem atacou foi preso, foi preso, ou se é esse homem aí. Ela não sabe, e daqui a pouco a gente vai dizer por que ela não sabe. Meio-dia, 17 minutos, gente. Antes eu quero só chamar a atenção que a Estael Cias daqui a pouco vai entrar com a gente ao vivo por algum lugar aqui de Porto Alegre. Porque, olha, se prepara porque a gente vai ter, ó, a chuvinha. Parou de chover agora? Até há pouco chovia aqui em Porto Alegre. Até há pouco chovia. Uma chuva fininha, assim, tipo, ó, se prepara para o frio. Será que vai esfriar? Daqui a pouco a Estael vai contar pra gente. Mas eu posso adiantar? Não, não vou adiantar. Em seguida eu já vou contar o que vai acontecer daqui uns dias com os termômetros aqui no Rio Grande do Sul. 12h17, a operadora TIM tem um recado importante para você. Tem coisa melhor do que ouvir música sem parar o tempo inteiro. A operadora TIM tá com uma novidade que é isso mesmo. A música não para. Põe aí, Douglas. Agora no TIM Pré-Top você tem Deezer Go grátis. O que significa isso? São milhões e milhões de músicas para você ouvir onde quiser. É TIM Pré-Top, mas pode chamar de TIM Pré-Pop, TIM Pré-Rock, TIM Pré-Funk, TIM Pré-Sertanejo, TIM Música Gaúcha. É o estilo que você escolher. Mas sabe o que é melhor nisso tudo? É tudo isto sem descontar da sua internet, sem interromper a sua música com anúncios e sem você pagar nada mais. Com o TIM Pré-Top, a música não para! E nem você, vai ficar dançando o tempo inteiro. Vem logo para o TIM Pré-Top e aproveite essa super oferta. 8 GB para curtir muita internet, mais o WhatsApp por R$15 por 15 dias. Quem compara, vem para TIM. TIM, imagine as possibilidades. Muito bem, gente, olha só, atenção, chamado aqui. Quem? Tá na hora do esporte. Tá na hora do esporte, mas é só aqui um anúncio. Entra rápido, Matheus Schenck, porque está sendo apresentado o novo técnico do Internacional uruguaio, Diego Aguirre, não é mesmo? Matheus Schenck. Isso mesmo, boa tarde, André, boa tarde a todos. Já está falando o João Patrício Hermann, diretor de futebol do Internacional. Daqui a pouquinho começa a entrevista coletiva de apresentação do Diego Aguirre, o uruguaio, que está de volta ao comando do Internacional. Depois de 6 anos, o Aguirre está de volta. Ele que vem com preparador físico, vem também com auxiliar. E um dos grandes retornos, né, André, que é o Paulo Paixão, coordenador da preparação física do Internacional. Novos, velhos nomes no Internacional para tentar melhorar essa situação. O Inter que vem numa crise. Por exemplo, sabia que em casa o Inter não ganha há 6 jogos, André? Tá feia a coisa. Imagens ao vivo aí do Aguirre sendo apresentado. Vai começar a falar o técnico colorado Diego Aguirre, ou ainda não? Vamos ver. Mistério, né? Vai falar o Paulo Brax. Obrigado, Alessandro. Obrigado. Daqui a pouquinho mais informações, André. A gente traz a palavrinha ao vivo do novo técnico colorado, Diego Aguirre. Muito daqui bem. a pouco. Até daqui a pouco, Matheus Schenck. 4 horas. Muito bem, meio-dia e 20 minutos. Agora, meio-dia e 20, atenção, exclusivo. Uma vítima de esfaqueamento aqui no bairro Restinga falou com exclusividade à nossa equipe. Isso porque, na semana passada, mais uma mulher foi vítima de um agressor com faca. Aonde? No bairro Restinga, zona sul da capital. E a polícia segue em busca desse homem. Ele não conhecia a vítima e não levou nenhum pertence dela, ou seja, não era assalto. A pergunta que fica, e a própria polícia quer saber, seria um novo maníaco da faca? Guilherme Roquette. Pois é, André, isso chama muita atenção e tanto a Brigada Militar quanto a Polícia Civil, elas estão de olho, inclusive o policiamento lá na região da Restinga foi reforçado, porque esse grito que a gente escutou agora, André, ele chama muito a atenção. É um grito de desespero.
A primeira informação é de que o maníaco que cometeu o primeiro crime, ainda em 2020, ele teria sido preso. Mas e agora? Seria um outro? Seria um novo maníaco? Ou alguém que então está repetindo o mesmo modo do anterior? Ou talvez quem está preso não seria exatamente a pessoa que cometeu o primeiro crime? Pois muito bem, a gente conversou então com uma testemunha, é o depoimento exclusivo que nós vamos acompanhar agora aqui no SBT. Aí eu tô subindo, eu vi que um rapaz desceu as escadas, eu olhei, ele passou, desceu, eu olhei, ele vinha vindo, mas eu continuei de cabeça baixa vindo. E daí, quando eu vi que ele passou por mim, que ele passou assim, que eu dei as costas pra ele, ele me agarrou no pescoço e me deu a facada. Aqui no pescoço, ó. Só uma facada. Aí eu me assustei e botei a mão no pescoço e vi que tava sangrando muito e saí gritando. Fez a facada, saiu correndo. Ele só pegou o meu pescoço, só pegou assim, deu a facada e saiu correndo. E eu saí correndo também, não olhei nem pra trás. No mesmo lugar, no mesmo jeito, assim. Por isso que eu até comentei, que foi o mesmo jeito. Chamou a atenção dela, é importante só para quem não acompanhou, para não confundir os casos, né? O caso da semana passada, que a gente tem a imagem dela gritando, este caso aí, tá? Esse homem ainda não foi encontrado. Essa senhora está bem, 61 anos, levou um corte no pescoço, mas obviamente que medo de sair de casa. A polícia ainda segue atrás desse homem. Este caso que nós mostramos, Gabi, este caso aconteceu, foi no ano passado. Em agosto. No mês de agosto. Mas numa situação, numa semelhança muito grande com o caso da semana passada. Também no bairro Restinga, Gabi. Eu conversei com ela, eu que gravei essa entrevista exclusiva. André, e trago mais detalhes desse bastidor dessa conversa. Pois é. O caso, inclusive, aconteceu bem pertinho de onde foi esse caso da semana passada. Ou seja, quase em frente ali, aos arredores do Mercado Gomes, que é um mercado bem conhecido lá na região ali da Restinga Nova. Essa moça que conversou com a gente, ela estava indo para a casa do pai dela, era por volta de 15 para as 8 da noite, estava chovendo fraquinho, assim, era frio, era agosto do ano passado, quando de repente ela contou ali, ela estava caminhando e aí não tinha ninguém na rua, aqueles momentos que desaparece todo mundo da rua, e ela sentiu uma presença, olhou para trás. Muito parecido com esse caso aí da semana passada. Né? O homem pulou em cima dela, André, e veio direto, atacou ela aqui assim no pescoço, na altura do pescoço. O que ela me disse? Que ela conseguiu olhar rapidamente para as feições desse homem que a atacou, que ela não teve muita reação na hora. Ele estava utilizando um boné, estava de máscara já de proteção, porque já estávamos na pandemia. Ele é de cor negra, é um pouco mais baixo, baixinho, assim, por mais ou menos 1,60 m e alguma coisa, porque ela me disse que ela tem 1,65 m. E quando esse homem pulou nela, ela meio que perdeu o equilíbrio e foi para trás. Então, ou seja, era mais baixo que ela. Gabi. E fortinho. É isso que ela lembra desse caso. Ele fez isso, colocou a faca na altura do pescoço dela, quase que tirou a vida dela e saiu correndo lá em meio às ruas da Restinga e ninguém mais o encontrou, né? Bom, só para a gente compreender sobre esses casos, tá? Este caso que nós estamos nos referindo, não que está na tela. Volta aqui pra gente. Só pra gente explicar direitinho. Põe a da entrevista exclusiva, que é a dona Márcia, né? Dona Simone. Simone, perdão. A dona Márcia. Simone. Oi? Simone? É Simone. Tá. Essa imagem aí é a dona Simone, isso? Simone. Simone. Essa senhora, ela foi ferida em agosto do ano passado. Correto? Tá? Em agosto. Pode tirar a imagem. Pode voltar pra gente. Em fevereiro, houve outros casos também de agressão a facas. 4 casos. Aonde, Gabi? Lá na Restinga Nova também. No bairro Restinga. E agora, na semana passada, põe a imagem, este caso dessa senhora de 61 anos. Tanto é que a gente ouve os gritos. Olha aí. Olha aí. E a investida muito parecida com o que nos relatou a dona Simone, a que nos concedeu a entrevista. Bom, a dona Simone não sabe quem a atacou. Se foi o mesmo que atacou as pessoas, as mulheres, no mês de fevereiro, se foi este aí, ou se há uma terceira pessoa. Porque as informações que se tem é que o que atacou agora em fevereiro, o que fez esses 4 ataques, ele está preso. Então não se sabe se lá em agosto quem é que poderia estar fazendo isso.
E este, no detalhe da imagem aí que aparece, ele continua sendo procurado pela polícia. Agora, isso chama muito a atenção e principalmente no momento, gente, que a gente vive aqui no Brasil, daqui a pouco vamos falar sobre a procura pelo Lázaro, né? O 13º dia de buscas a um maníaco também e que tem atitudes, comportamentos assustadores, né? É um psicopata imprevisível. Esse é o diagnóstico dele. Ele continua sendo procurado lá perto do Distrito Federal, lá em Goiás, 3 helicópteros, mais de 200 homens, mas em seguida a gente vai trazer informações. E agora esse maníaco aqui, se é que a gente pode chamar de maníaco, não sei do que pode chamar, a polícia também tem dúvidas ainda, mas é importante seguir com esse trabalho de investigação, porque afinal de contas, o modo de ação é o mesmo. Escolhe a vítima, parece que aleatoriamente, chegou um momento, ataca e vai exatamente direto no pescoço. É assustador. Muito bem, gente, vamos mudar de assunto. Agora, 12h e 27 minutos. Lembrando, daqui a pouco nós vamos falar sobre a previsão do tempo para os próximos dias. Tem novidades no tempo aí. A gente vai ter hoje o inverno, começou já o inverno hoje, já estamos no inverno. E daqui a pouco a Estael Cias, das ruas de Porto Alegre, vai dizer para a gente como que vai se comportar o tempo aí nos próximos dias. Tem novidades no tempo, em seguida a gente traz os detalhes. Agora vamos falar de algo muito importante. Cuidado e proteção para toda a sua família. A Ângelus, com mais de 50 anos de tradição, agora tem uma série de benefícios em vida. São 4 novos planos que oferecem cuidado para toda a sua família e com um melhor custo-benefício. No plano Bem-Estar, o associado conta com teleconsultas em pediatria, nutrição e psicologia, apoio ortopédico, assistência fitness, seguro de acidentes pessoais, fratura óssea e seguro invalidez permanente por acidente. Outra novidade é o plano Bem Seguro. São soluções direcionadas ao cuidado com o patrimônio e mobilidade, com assistências residenciais de chaveiro, elétrico, hidráulico. Estou falando da Ângelus, gente, que tem assistências para o seu carro de chaveiro, assistência digital, seguro residencial e seguro mobilidade emergencial. Ligue 0800 006 6688. Fale pelo WhatsApp ou pelo angelus.com.br. Ligue, acesse e adquira já o seu plano Ângelus. Cuidado e bem-estar para toda a sua família. Muito bem, agora a hora certinha, meio-dia e 29 minutos. Agora, atenção. Olha as imagens da quantidade de armas que foram apreendidas em São Leopoldo, no Vale dos Sinos. Estava onde isso? Dentro de uma casa. São pelo menos 15 armas e mais de 1.000 munições escondidas num cofre. A residência era de um colecionador, investigado por vender armas para criminosos pela internet. Para falar mais sobre esta investigação, nós vamos conversar ao vivo com o delegado Vladimir Urach. Delegado, o senhor me escuta bem? Boa tarde, obrigado por nos atender. Boa tarde, sim, estou escutando aqui. Delegado Urach, explique para a gente, você já vinha há quanto tempo desconfiando deste colecionador? Já há certeza de que ele de fato vendia para grupos criminosos essas armas e munições, delegado? Bem, a segunda Delegacia de Investigações do Narcotráfico havia recebido informação, alguns dias atrás, de que esse cidadão, localizado no centro de São Leopoldo, estava comercializando armas ilegais através da internet. A partir desse início da investigação, nós, então, representamos pela expedição de um mandado de busca e apreensão ao Poder Judiciário Federal, né? Ele foi deferido e, então, sábado à tarde, esse mandado foi cumprido pela equipe. Ele negociava, desculpa, delegado, ele negociava a compra ou a venda de armas? Qual que era a negociação dele? A negociação era de compra e venda. Ele comprava armas e revendia, né? Nós tínhamos a informação de que ele estava fazendo essas compras e vendas através da internet e revendia, inclusive, para criminosos que estavam recolhidos ao sistema prisional. Pois é, delegado. E como é que fazia essa venda para quem estava preso? Ou seja, tem uma informação de que ele ligava até por vídeo do celular. Isso confere, delegado?
Exatamente. Nós temos essa informação inicial de que ele fazia videoconferência com pessoas que estão recolhidas no sistema prisional para oferecer e vender equipamento para esses presos. Agora, delegado, o que eu acho que é importante, assim, a respeito de legislação, as pessoas, né, a gente não domina tudo isso, eu acho que é importante o senhor deixar bem claro. Quem é que pode fazer esse tipo de negociação pela internet? Olha, somente casas que estão autorizadas, né? Ou se a pessoa particular quiser fazer a venda da arma, ela tem que estar devidamente registrada e esses passos têm que ser todos comunicados à Polícia Federal, que hoje é quem detém, através do Sinarme, essa competência para fazer os registros, né, dessas transferências do armamento. Que não era o caso desse homem, delegado. E não era o caso dele. As vendas que nós flagramos, algumas vendas, eram de armas ilegais, né? Inclusive, apreendemos uma das armas apreendidas, era uma pistola calibre 40 na casa dele, e possuía, inclusive, numeração suprimida, né? Arma com numeração raspada. Então, já é um crime grave. Bom, a gente está conversando com o delegado Vladimir Urach, que está à frente dessa investigação, dessa quantidade de armas todas apreendidas dentro de uma casa, dentro de um cofre em São Leopoldo. E o perfil desta pessoa, ele é jovem, ele sempre lidou com armas, o que vocês conseguiram descobrir a respeito dele e ele está preso nesse momento, correto? Ele tem 54 anos, né? Ele, segundo o que se apurou, ele já comercializava armas há bastante tempo, né? Mais ou menos nessa situação. Inclusive teria uma espécie de uma oficina na sua casa, ele trabalharia também fazendo consertos em armamentos para outras pessoas, né? E ele foi autuado em flagrante no sábado e domingo à tarde já recebeu o alvará de soltura do Poder Judiciário. Então, hoje ele está solto novamente, né? Muito embora tenhamos apreendido com ele, inclusive, um fuzil de calibre 7,62 de uso do Exército Brasileiro. Delegado, e ele vendia apenas para uma facção, para várias facções? Como é que era isso? Não, eram vários os compradores, né? São várias as facções. Todo aquele que se interessava por adquirir o armamento entrava em contato com ele, ou ele fazia o contato através de terceiras pessoas e aí fazia a revenda da arma. Inclusive, nós aprendemos com ele também 1.200 cartuchos de diversos calibres, que indica que ele fazia vendas constantes. Agora, na imagem, delegado, a gente está conversando com o delegado Vladimir Urach, se o senhor puder nos ajudar, porque a gente... Segura a imagem aí, por favor. Tem rádio de comunicação, correto? Tem rádio comunicador. Ele explicou para que usava esses rádios? Ou ele vendia também? Não explicou para que usava os rádios, né? Tá. Embora tenha sido questionado nesse sentido, não deu explicação. Vários telefones celulares, correto? Correto, 2 telefones celulares, pelo menos. Aqui, a gente vai analisar também o conteúdo desse telefone. Tá aqui, os 2 telefones celulares estão aqui, ó. Tá aqui os 2. Aqui tem um e aqui mais à direita, aqui, ó, aparece o outro aqui. E tem essas armas, essas munições em amarelo. Isso aí é de quê, hein, delegado? Um cartucho amarelo? Temos ali cartuchos de diversos calibres, dentre eles o calibre 12, que é esse amarelo que está aparecendo na imagem. Calibres sim, que são dessas 16. Essas armas de 2 canos, correto? Exatamente, dessas armas aí. Tem uma aqui... Temos 2 rifles, um calibre 22 e um calibre 44. Tem uma aqui que tem uma, na parte de cima, parece que tem a mira, né? Não sei como é que chama, desculpe, eu sou uma luneta, né? Tem uma luneta, aqui assim, ó, que é para a mira precisa, né? Aqui, ó. Exato, é um poder de alcance maior do tiro, né? E com essa mira mais precisa, né? Dá mais precisão para os tiros. Essa da ponta aqui parece que tem algum equipamento acoplado. Bom, essas mais de cima são as mais potentes, né? Tem umas que estão, umas pistolas também, não é, delegado? Pistolas calibre 40, como eu disse antes, com a numeração raspada, uma 380 e uma calibre 45. E ele dizia... Também tem... Ele também o quê? Desculpa. Temos ali um fuzil calibre 7,62, né? Aquele que está sobre a bancada ali. É o que vai aparecer em seguida. A Gabi, enquanto isso, vai fazendo a pergunta, enquanto que eu tento localizar, porque eu não sou um entendido de... deve ser esse aqui, ó. Esse é o fuzil, correto? É esse o fuzil? É o fuzil que está junto com uma maleta preta ali, delegado? Isso. É isso?
Tá certo. Gabi. Delegado, se sabe se esse homem trabalhava sob encomenda, por exemplo, e me chamou muito a atenção essa situação, delegado, de fazer uma videochamada com pessoas que estão presas, com detento, para escolher o modelo, era assim mesmo? Exatamente, ele ofertava as armas através da internet, né, primeiro, essa informação que nos chegou. Também fazia videochamadas para o interior dos presídios, né, como foi o caso de informações que também nos chegaram aqui ao conhecimento, oferecendo as armas, especialmente o caso desse fuzil. E depois fazia a negociação, recebendo em valores, né, e entregava o armamento para a pessoa indicada pelas facções. A gente vê que tem duas maletas, inclusive. Para ali um pouquinho, tem uma que o detalhe da maleta é só com cartucho, correto, delegado? Uma dourada? Sim, exatamente. Uma maleta ali para... cartucho, está aberta, e uma outra fechada, preta, para guardar as pistolas. Certo. E ele disse que só fala em juízo ou tentou explicar, dizendo que não sabia, que não... O que ele se explicou de que jeito? Só para a gente encerrar, delegado. Não, o depoimento dele, ele nos esclareceu parcialmente algumas questões que foram feitas, especialmente do comércio de arma. Ele confirmou que realmente fazia o comércio, né? Certo. Embora tenha que eu fazia para indivíduos presos. Essa questão nós ainda estamos apurando com maior rigor, mas a informação que nós temos é que realmente ocorria essa negociação. Muito bem. Delegado Vladimir Urach, muito obrigado pelas informações. Houve a prisão, mas já foi solto, né, desta suspeita de que negociava todo esse armamento. Isso aconteceu em São Leopoldo, né? São Leopoldo, no Vale dos Sinos. Muito bem. Meio-dia, 38 minutos. Agora, atenção, está na cadeia. O médico ginecologista Cairo Barbosa, de 65 anos, acusado pelos crimes de violação sexual mediante fraude contra 6 mulheres e também por estupro de vulnerável de uma gestante que estava em trabalho de parto. Como ele agia e de que forma as autoridades chegaram até esta pessoa? Os detalhes na reportagem especial de hoje. Acompanhe. Não tem como esquecer, tem horas assim, sabe? Ontem mesmo, né, eu pensando que foi falar contigo e tu ouve ele te falando assim, sabe? Relaxa, relaxa. O médico simulava que estava realizando um exame ginecológico. Com algumas justificativas técnicas falsas, ele acabava abusando dessas mulheres. Sempre foi algo comentado na cidade, mas a justiça ela precisa ser provocada, né? Não só de comentários a delegacia não poderia investigar algo. Quando eu cheguei aqui na Delegacia de Polícia de Canguçu, em setembro do ano passado, haviam já 4 inquéritos instaurados, ainda não concluídos. Eu concluí esses inquéritos e remeti ao Poder Judiciário 2 em dezembro e 2 em fevereiro. Nós oferecemos uma denúncia pelos crimes de violação sexual mediante fraude. Na sequência, a gente pediu também as cautelares penais que afastavam o médico do hospital de Canguçu, o único hospital de Canguçu, onde ele trabalhava como ginecologista obstetra. E a forma que ele cometia os abusos, né? Se valia da posição dele como médico, da confiança que aquelas mulheres estavam depositando nele. Eu lembro que ele levantou assim a minha blusa e passou a chave na porta. Quando ele passou a chave na porta, aí a gente já começa a ficar bem intensa, né? Aí começou o exame, sem luva, tá? O tempo todo sem luva. Com a mão direita, ele coletava o tal do material. E com a outra mão, ele massageava o resto do corpo. Mais de 30 vítimas nos procuraram. Muitas com os fatos já prescritos, mas algumas delas ainda não. Histórias muito parecidas, todas elas trazendo um grande sofrimento, vergonha, dúvida, medo, e quantos estragos já vem causando na vida de gerações de mulheres de Canguçu, que nós pedimos a preventiva. E encontramos o médico em um apartamento na Praia do Cassino, aqui no litoral gaúcho. O médico, embora nervoso, ele estava tranquilo, cooperou com os policiais, com o que era solicitado pelos policiais, e foi trazido aqui para Canguçu.
O nosso desejo, representando as nossas clientes, é que ele permaneça preso e que não possa mais exercer medicina. Hoje, né, saber que ele não vai mais fazer isso com mais ninguém, eu tenho 2 filhas. Então, assim, pra mim, só de saber que ele nunca mais vai tocar em nenhuma mulher, assim, ó, já tá sendo suficiente, sabe? Claro, ele tem que pagar, ele vai pagar. Nossa, olha... Que pague, né, André? Deve. E assim, ó, o que assusta, Gabi, a quantidade de mulheres que foram aparecendo... mulheres que foram aparecendo a partir do momento em que a primeira teve a coragem, né, de trazer esse caso à tona, né, Gabi? Porque é vergonha, é nojento, até mesmo a mulher fica duvidando, será que a culpa foi dela? Será que isso é normal? Então, fazer uma denúncia tem que ter uma coragem, André. Imagina, mais de 30 mulheres teriam sido vítimas, possivelmente foram vítimas deste homem, deste médico que atuava lá em Canguçu há muitos e muitos anos, André, um médico conhecido da cidade. E as mulheres tinham medo, receio de fazer a denúncia. Imagina. Agora ele está atrás das grades. E até de não serem, né, acreditadas, que poderia ser verdade, imagine. Vamos estar atrás das grades e vamos ficar em cima, né, Gabi? Continuar acompanhando, porque esse é o desejo de todos. Chega, né? Atrás das grades e que pague por tudo que ele fez. Muito bem, 12h42. Agora nós temos um recado. É um recado da Sorri Fácil, é a doutora Luciana, né, doutora Luciana? Olá, eu sou a doutora Luciana Kremer da Sorri Fácil, uma empresa gaúcha, a maior rede de clínicas próprias do Brasil. E hoje eu gostaria de falar com você sobre implantes dentários. Você perdeu seus dentes e tem vergonha de sorrir? Sonha em fazer um implante dentário, mas acha que vai doer e que o implante não é para você? O implante dentário é um procedimento cirúrgico simples, praticamente indolor e que te devolve qualidade de vida, aumentando a sua autoestima, melhorando a sua alimentação e garantindo segurança num sorriso tranquilo. Não perca tempo, troque agora sua prótese móvel pelos implantes dentários. Agende a sua avaliação na clínica mais próxima de você. Ligue 0800 600 3130. 0800 600 3130. Ou busque por Sorri Fácil nas redes sociais. Sorri Fácil, sorrir é uma conquista. Muito bem, obrigado, doutora Luciana. Coloca a sirene aí, gente, 12h43. Vamos falar do caso deste serial killer que está sendo procurado há 13 dias em Goiás. Nas regiões do Distrito Federal, Goiás, o Tatuzinho, repórter, o Paulo Vitor Tatuzinho, nosso colega, daqui a pouco ele vai entrar com a gente ao vivo, porque quando tem um caso de repercussão nacional, o SBT Rio Grande sempre traz esses casos de repercussão como este. Gabi Lerina, esse homem, para quem não acompanhou assim, resumindo de uma maneira muito rápida, começou a cometer crimes em 2007, 2008. E aí ele foi preso pelo menos 3 vezes neste período e as 3 vezes ele conseguiu escapar, até pelo teto de uma cadeia ele conseguiu escapar. Depois ele andou um tempo desaparecido, mais quieto, e uns anos depois começou a praticar crimes. Uns mais recentes. Inclusive, essas imagens, cerca de 2, 3 semanas. Uma prática, Gabi, é muito cruel, porque esse homem ele é chamado de mateiro, ou seja, ele tem especialidade, ele conhece muito bem por onde ele circula nessa mata que é muito fechada, ele conhece muito bem, sabe caçar, ele é uma pessoa muito inteligente. Há 13 dias, mais de 200 policiais à procura desse homem. Ele entra nas casas, ele sabe humilhar as pessoas, ele tem especialidade em como andar na mata, como caminhar sem deixar rastro, faz as pessoas andarem pelos rios, fazem as pessoas tirarem as roupas para humilhar e por aí vai. Nós vamos nesse momento até... Onde é que está o Paulo Vitor? Ele vai dizer para a gente, ele vai dizer direitinho onde é que ele está e vai atualizar. Paulo Vitor, traz alguma novidade para a gente, porque foi agora no sábado, ele foi visto, entrou num sítio por aí. E o que tem de atualização a respeito do Lázaro, que está sendo procurado por mais de 200 policiais? Mais uma vez, obrigado, Paulo Vitor.
Oi, André, boa tarde para você mais uma vez. É um prazer falar com vocês aí no Rio Grande do Sul, a todos do SBT Rio Grande. Nós falamos ao vivo, André, aqui do QG montado pelas Forças de Segurança. Esse que é o segundo QG montado, aqui onde há todo o aparato das polícias militar, civil, de Goiás e do DF, e que também contam aí com o apoio dos policiais rodoviários federais, policiais federais e serviços de inteligência. Esse já é o 13º dia de caçada a Lázaro Barbosa de Souza. Há poucos instantes nós estávamos ao vivo aqui para a TV Serra Dourada, que é afiliada do SBT em Goiás. Nós acompanhamos a movimentação intensa de policiais indo nessa direção, que é a BR-070, que vai até o bairro onde mora pai de Lázaro Barbosa de Souza, que inclusive falou com exclusividade ao SBT. Ali naquele local ali, André, é onde concentram-se as buscas por parte das polícias, porque Lázaro, ele não tem deixado essa região. Ele sempre tem sido visto num raio de 300 metros a 2 quilômetros. Ou seja, helicópteros estão sobrevoando essa área, policiais com cães farejadores, inclusive até a cadela Cristal, que ajudou nas buscas de Brumadinho, tem ajudado as forças de segurança aqui no local, nessa captura aí histórica a Lázaro Barbosa, viu, André? Olha, Paulo Vitor, eu quero te agradecer. A gente sabe que o teu tempo hoje ele está mais justo e é impressionante porque assim, a última vez então que ele foi visto, esse homem foi no sábado. Então a polícia acredita que ele possa ainda estar ferido ou isso foi descartado, porque teria a possibilidade dele estar ferido, né, Paulo Vitor? Exatamente, André. Na quinta-feira, no mesmo local que ele foi visto, aqui nas proximidades, ele estava num chiqueiro de uma casa. Quando ele viu a polícia, ele correu, trocou tiros com a polícia, cerca de 30 tiros os moradores escutaram. Só que no sábado, novamente, ele voltou a aparecer. Ele invadiu uma chácara, roubou-se um queijo de uma chácara, fugiu novamente. Ele passou por grutas, cavernas, riachos da região. Inclusive, ele foi visto por moradores. Só que no sábado, ele retornou novamente a esse local onde está tornando-se até um mistério, que é uma casa que tem um chiqueiro. Ele passou-se novamente no chiqueiro, foi até essa casa, revirou toda a residência após arrombar a residência e acabou fugindo novamente. Inclusive, ontem à tarde, nós estávamos de plantão aqui no local, nós acompanhamos a movimentação da polícia numa região de mata fechada, onde tem uma serra. Os policiais foram com helicópteros para lá, foram com cães farejadores, mas só que até agora, André, nenhuma pista do paradeiro de Lázaro Barbosa. Viu? Que coisa incrível. E só para a gente se localizar antes de encerrar, Paulo Vitor, fica a oeste, né, Cocalzinho aí de Goiás, fica a oeste do Distrito Federal. Daí onde tu estás, quantos quilômetros de Brasília mais ou menos? Só para a gente ter uma noção do DF. Ó, lá vindo uma viatura. Olha, André, só para a gente informar... Tá vindo a viatura, exatamente. É o tempo todo essas viaturas passando. Nós estamos agora, André, para situar quem está no Rio Grande do Sul, aqui é o distrito de Girassol. Girassol é um pequeno distrito do município de Cocalzinho de Goiás. Certo. Nós estamos mais ou menos aqui, André, vou pedir o nosso querido Roger para mostrar. Aqui na 070, se eu for andando, eu vou sair em Águas Lindas de Goiás, que é a maior cidade da região do entorno, que é uma cidade goiana. Então, da capital federal, de onde nós estamos agora neste momento, dá mais ou menos 30 quilômetros, ou seja, não é tão distante assim de Brasília, um pouco distante de Goiânia, que no caso, Goiânia daqui até Goiânia dá 170 quilômetros. Essa aqui é a região onde Lázaro conhece como ninguém, ele por ser caçador, mateiro experiente, está até hoje aí realmente dando essa canseira para as forças de segurança. Já dura 13 dias essa caçada. E o tempo todo é assim, André, ó. A movimentação entra e sai de policiais que estão aí imbuídos nessas buscas por Lázaro Barbosa de Souza, André. Muito obrigado, Paulo Vitor, nosso colega lá de Goiás. Obrigado pelas informações. Já desde a semana passada, todos os dias estamos atualizando. Um forte abraço aqui dos gaúchos para ti e vamos aí atualizando na medida do possível. Que olha que mistério e que mais de 200 policiais, Gabi. Mais de 200 policiais. E tá aí ele. Agora não se sabe assim, ó, da onde que ele vai... Quer dizer, se imagina que ele entre, obviamente, pegue nas casas, mas ele tem, assim, uma lista de coisas essenciais, porque ele precisa de armamento, ele precisa de alimentação, alguns itens básicos para conseguir se sustentar. É uma coisa impressionante, impressionante. E por isso a polícia é com mais de 200 policiais à procura do Lázaro. Agora, 12h50, logo depois do intervalo. Agora é oficial, o inverno chegou e atenção, porque a primeira semana
A primeira semana do inverno, eu só vou contar depois do intervalo com a Estael Cias. É um rápido intervalo e a gente já volta. Estamos de volta com o SBT Rio Grande, agora faltando 5 minutos para 1 da tarde. Está na hora da gente falar do tempo. E já começou a estação mais fria do ano. Vamos conversar com a Estael Cias, porque justo no inverno, a Estael foi para a rua pegar chuva, frio. Qual é a situação agora, Estael? Boa tarde. Boa tarde, André. Pois é, não basta ser meteorologista, a gente vem aqui conferir de perto a situação do tempo. Pé na chuva. Tá úmido, a gente tem ainda... Exatamente, é isso aí. Tem um pouco de umidade, já ventou, já choveu, já parou de chover, tá tendo de tudo um pouco, mas é um dia típico de inverno, tem um vento gelado aqui ao ar livre. E a umidade, essa umidade que está trazendo muitas nuvens hoje, vai ser a marca da estação, dessa primeira semana da estação de inverno, uma perspectiva de uma semana marcada por muitas nuvens no estado. O frio, em razão disso, acaba não sendo tão significativo, mas ele marca a presença. Terça e quarta-feira a gente tem algumas aberturas de sol, a temperatura sobe um pouquinho e aí na quinta-feira tem alerta, volta a chover forte no Rio Grande do Sul e essa chuva pode vir acompanhada de alguns temporais. Então se prepare, os primeiros temporais de inverno acontecendo nesta semana e trazendo a chuva que é necessária, que é precisa e principalmente para áreas da metade sul e oeste do estado. E André, passando a chuva, se preparem para muito frio depois. Por falar em frio, antes da gente falar um pouquinho mais, vamos até Gramado, dar uma espiada por lá. Se aqui 13 graus, lá em Gramado deve estar uns 6, 7 graus agora, ao vivo, lá do Lago Negro, turistas por lá e o tempo fechado, com muitas nuvens também. A gente vai ter essa instabilidade, a quantidade de nuvens muito grande, né, Estael, por alguns dias ainda aqui, não é? Muito presente. E falando um pouco do inverno, que começou hoje à meia-noite e 32 minutos, essa estação vai ser marcada por chuva, sim. O período mais chuvoso do ano no Rio Grande do Sul é o inverno, porém a expectativa é de que a chuva fique abaixo da média histórica, o que não exclui períodos de chuva forte e especialmente, André, temporais na segunda metade da estação, quando começa a ter aqueles períodos de calor em agosto e setembro. Tá, e aí a gente vai ter provavelmente geada. O pessoal está querendo saber a possibilidade de neve, Estael. E aí? Pois é, vamos falar primeiro da temperatura, que a temperatura nesse inverno, um dado importante para quem está nos assistindo é que o frio será mais frequente do que os invernos anteriores. Aliás, o inverno de 2021 vai ser mais frio do que os anos anteriores, então se preparem para muitos dias gelados, com temperatura baixa, principalmente agora no mês de junho, no mês de julho. E agosto, setembro, começa a ter aquela variação de temperatura e até mesmo alguns dias de calor, o que traz risco maior para temporais. Em relação aos fenômenos de inverno, a geada também deve ser mais frequente neste ano. E aí, atenção, setor agrícola, porque a expectativa é de uma geada que possa acontecer até mesmo tardia, ali no mês de setembro. Embora períodos curtos, mas basta uma geada mais forte para trazer prejuízo para o setor agrícola. Então, vai ser um ano em que a geada também vai ser bastante frequente em relação a anos anteriores. E, por fim, André, a neve, né, que é a grande expectativa, a gente sabe, dos gaúchos em relação à neve. É um ano que a gente pode ter pelo menos um evento bem significativo no Rio Grande do Sul. E o que a climatologia mostra, em anos similares ao que a gente está tendo agora, é que geralmente esses episódios de neve mais significativa acontecem na segunda metade da estação, ou seja, no mês de agosto, uma probabilidade maior, mas o que não quer dizer que antes disso já tenhamos algum evento de neve. O inverno, por ser chuvoso, André, muitas vezes tem situação de enchente. Estael, é justamente tem situações de enchente que eu queria te perguntar. Primeiro, eu já tô assim, ó, chocada. Eu já, é que a gente já tá com frio aqui, né? Estael, de saber que vai ser mais frio esse inverno. Eu quero saber o que significa esse mais frio, que temperatura média que vai ser, pelo amor de Deus. Quero preparar a Catarina para ficar bem abrigada. E já te perguntar também sobre essa possibilidade de enchentes. Em termos da enchente, é uma característica de inverno por ter períodos curtos de chuva excessiva. Então, infelizmente, é um risco isolado, não tão abrangente como em anos de El Niño, por exemplo, mas é uma possibilidade. Em relação ao frio,
a frequência de dias gelados e de temperatura baixa tende a ser maior que anos anteriores. Então, a gente vai precisar ter mais agasalho, estar por mais dias agasalhados. E, claro, toda essa condição de umidade, de temperatura baixa também atrapalha um pouco, porque a sensação de frio, ela acaba sendo mais presente. Verdade. Então, a temperatura fica um pouco abaixo da média e tem uma quantidade de dias maior de dias gelados. Muito bem, gostamos muito, Estael, das informações também. A Estael na rua, com o vento aí, dá pra gente ver que tem vento. Um beijo grande. E tá gelado. E tá gelado. E a gente se vê quando de novo, Estael? Quinta-feira, com chuva. Com chuva. Muito bem, até lá. Obrigado, Estael Cias. 1h agora. Tá na hora do esporte. Diego Aguirre assumiu como novo velho técnico, né, do Internacional. Novo, mas nem tanto, não é mesmo, Matheus? Sempre lembrando que nós falamos sempre para Biscoito Zezé. Carinho que vem de família, a bola é tua, Matheus. Verdade, boa tarde para todo mundo aí. Diego Aguirre é novo, mas nem tanto, né? É a segunda passagem dele como treinador do Internacional. Eu já vou pedir para o Richard colocar no ponto a palavra do Aguirre, né? A gente viu um pouquinho da apresentação dele e ele comentou, entre outras coisas, nessa coletiva de apresentação, sobre a necessidade de recuperar um certo detalhe. Olha aí. Primeira coisa que eu acho importante é recuperar a identidade. Acho que nós temos um plantel muito bom, com jogadores de qualidade. São eles que foram vicecampeões brasileiros alguns meses atrás. Agora estão em uma fase que não é a melhor, pero temos que revertir este momento. Vai ter que reverter, sabe? Porque o Internacional, André, sabe quanto tempo que o Inter não ganha jogando no Beira-Rio? Não faço ideia. Já faz 6 jogos. Caramba. Ele vai ter trabalho, o nosso querido Diego Aguirre. É a segunda passagem dele, assinou até o final de 2022. Vem com uma presença muito forte, né, do Paulo Paixão, novo coordenador da comissão física do Internacional. Ontem o Diego Aguirre já esteve no Beira-Rio para assistir a partida do Inter contra o Ceará. E olha, eu não sei se ele gostou muito do que ele viu, não. A gente vai ver os gols dessa partida, que foi 1-1, assim que o Richard colocar no ponto, tá aí para você. O primeiro gol do jogo foi do Edenilson de pênalti, um pênalti bizarro cometido pelo goleiro do Ceará. O cara saiu estabanado, acabou cometendo o pênalti, o Edenilson marcou o primeiro, mas depois o Inter acabou tomando o empate do Lima, ex-jogador do Grêmio, um golaço, né, de falta do Lima. O Inter está no meio da tabela do campeonato, tem uma vitória apenas, essa vitória veio fora de casa e o Inter está a 6 jogos sem vencer como mandante. A tabela de classificação tá aí, ó, o Inter está em 14º, André. Aliás, os gaúchos estão mal nessa Grêmio, tabela, né? O Grêmio está em último lugar com 0 ponto e o Juventude, que venceu nessa rodada, chegou a 5 pontos. Então, o Internacional agora precisa melhorar. E assim, o Aguirre é o bombeiro, viu? O Aguirre é o cara que chega para ser o bombeiro do Internacional, o cara que chega para melhorar a coisa. Ele falou na entrevista, né? O Inter foi vice-campeão brasileiro há pouco tempo. Então, o time é bom, né? Time para fazer melhor tem. Bom, Copa América! Tá com saudade do Glauco? Tô. Eu também. Então vamos para o nosso Diário do Glauco. Afinal, é o 4º capítulo desta saga que está, ó, sensacional. Pequi. E aí, tá tomando aquele chimarrão ainda, esperando o almoço, né? É claro. Não tem curiosidade de saber como chegam essas imagens que você tá vendo aí na sua casa? Hã? Certamente que sim. Aqui o nosso amigo cara de cavalo, a câmera, e esse é o equipamento que é toda a salvação da lavoura, o famoso Live U. Alô, quem fala? Arnaldinho, cara de cavalo aqui de Goiânia. Cara de cavalo, sim. Ó, beleza, se assume. Tá falando com a central lá em São Paulo. Eu preciso tirar algumas imagens aí pra São e Paulo. E aqui, desse equipamento, vai a imagem via internet. E o legal, tudo no meio da rua, né? Tá ali o trânsito. E aqui, ó, a nossa central de geração. Ali a imagem do equipamento. E essa que tá saindo da câmera. Agora, sente o drama. Goiânia é uma cidade grande, mas em domingo vira cidade do interior. Restaurante
Fechado. Aí nos indicaram uma lancheria. Que? Fechado. Aí teve um espertinho que disse, vai lá no João, o João tá sempre aberto. Olha aí. 6 horas e meia depois. Pensando que é fácil essa vida de artista de TV, né? Aí, ó. Carregando tripé, lá vai a turma, ó. Fazer imagens da cidade. Enquanto ele faz imagem, se dá uma descansadinha. Sentadinha aqui, ó. Meio fio. Tá bom? Vai lá. Se você tinha dúvidas do porquê o Glauco é tão magro, acho que tá explicado, né? Ele não come e ele caminha horrores. Você desce rindo todo. Eu vi ele tentando comer esse dia pequeno, fez umas postagens aí. Mas vamos ver gol? Aniversariante, ela tá a Lili Aires está pedindo gol. Então vamos lá, começa aí. Gols da Copa América, roda para você na tela aí. Colômbia e Peru, vitória da seleção peruana com gols do Penha e também do Mina contra o Borja de pênalti. Marcou o gol da equipe colombiana. 2-1 para o Peru, vitória surpreendente dos peruanos. Também tivemos Venezuela e Equador, meu caro Richard, põe na tela para você. Gols aí do Preciado para a seleção equatoriana, um verdadeiro bate-rebate, o chamado pinball na área venezuelana. Depois, livre, leve e solto, o gol de empate venezuelano com o Castilho. O Plata, que é um jogador muito importante, a gente gostaria de ter no nosso time Plata, né? Eu queria ter muito Plata, muita Plata. 2-1 para o Equador e aí o Hernández fazendo o gol do 2-2. Venezuela e Equador. Lili, dá tempo da classificação rapidinho ou não? Então vamos lá. Olha aí a classificação do grupo do Brasil. Seleção brasileira que joga na próxima quarta-feira contra a Colômbia. 20h45 começa a transmissão. É confronto direto pela liderança do grupo, André. Então é jogo importante, jogo grande, talvez o jogo mais difícil para a seleção brasileira nessa fase. A seleção que lidera com 6 pontos, depois tem a Colômbia com 4, o Peru, a Venezuela e o Equador estão logo na sequência. André, uma pergunta. Você tem tatuagem? Não. Teria coragem de fazer algum dia? Alguma coisa? Eu já passei da idade. Mas olha só, eu vou te mostrar um torcedor argentino que tem uma tatuagem. E não é uma tatuagem pequena. E ele melhorou essa tatuagem. Sabe como? Esse cara aí resolveu assinar a tatuagem do torcedor. E logo depois a gente vai ver o Lionel Messi assinando, a gente tá vendo aí. E a tatuagem do cara, André, olha o tamanho da tatu do torcedor argentino, o Igor Magalhães. Olha isso. Olha aí. Ele tatuou a camisa do Messi comemorando um gol pelo Barcelona contra o Real Madrid. E colocou essa tatu vai ser colocada junto ali com a assinatura do Messi. Ele vai tatuar essa assinatura que o Messi assinou. Ali tá só a caneta, né? Sim, ele vai tatuar depois. Eu queria saber se você teria coragem de fazer isso aí nas suas costas. Uma coisa assim. E ali a gente vê que ele tá segurando a camisa, né? É verdade. De lado ali. Camisa pesadíssima de Lionel Messi. Vou ficar por aqui, mas eu vou te desafiar um dia na sua vida. Se você quiser fazer tatuagem, por favor, mostre pra nós. Valeu, André? Tá bem. Até amanhã, então. Até amanhã. Tchau, tchau. E a camisa da seleção? Eu esqueci de trazer. Desculpa. Amanhã eu trago. Tem live quinta-feira, tá, André? Tá bom. Depois do Jogo do Brasil, quinta-feira, 1h30 da tarde, no Facebook do SBT. Combinado. Um beijo grande para nossa querida editora, Eliane Aires, que está de aniversário. Parabéns, Lili. Abraço forte de todo mundo. A gente vai ficando por aqui, 19... Ali é a Lili, ó. Tá aí a Lili. Beijo pra Lili, né, Gabi? Filha maravilhosa. Um beijo, Lili. Saúde pra ti. Ela conversou muito com a gente hoje pelo ponto. Muitas ordens. Muitas ordens. 19h20, segunda edição. Voltamos amanhã a partir das 11h30. E a gente encerra com imagens de Gramado. Frio de 7 graus nesse momento. Tá aí, querida Gramado. Lago Negro. Os turistas passeando por lá. Boa tarde, gente.